Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Vou contar uma historinha pra vocês. Existia um homem muito rico, né? E ele tinha um caseiro com ele, um senhorzinho de idade já, porque já trabalhava pro pai dele. Daí esse homem se formou, casou e levou aquele senhorzinho para trabalhar com ele, para cuidar, ser um caseirinho dele, né? Levava os cachorros para passear, cuidava do jardim, molhava as plantinhas, cuidava, catava o cocô dos cachorros. Morava num quartinho nos fundos. E quando esse homem e a família viajava, ele ficava para cuidar da casa, né, e dos animais. Mas ele já estava velhinho, um dia já meio doente, e um dia ele morreu. Aí passado alguns anos, até bastante anos, não sei quantos, esse homem também morreu. Isso quando ele chegou lá no plano espiritual, e lá disse que não tem muita diferença daqui. Tem casas boas, tem casas média e tem a periferia também. E daí tem um anjo lá, que ele vai mostrar o lugar de cada um vai morar, né? Quando a pessoa chega lá. E ele foi levar esse senhor pra casa dele. Eles quis passando numa rua assim, tinha uma casa tão linda que esse homem chegou a parar para contemplar aquela casa, achou diferente, bonita. Esse anjo falou para ele assim: bonita essa casa, né? Ele falou: é, muito linda. Ele falou: sabe quem mora nessa casa? Lembra lá o senhor Joãozinho que trabalhava para você de caseiro? Ele falou: ah, lembro. Ele falou: então essa casa é dele? Ele que mora nessa casa. Aí disse que ele ficou até feliz pelo homem, mas pensando assim: se o meu funcionário tem uma casa dessa, a minha então vai ser muito linda. Não falou nada pro anjo, mas foi pensando, né? E foram caminhando. Só que o anjo foi entrando por um bairro muito pobre, casas mais simples, foi indo e ele ficou quieto, não falou nada. Chegando lá no fundão lá daquela invasão, chegaram numa meia aguinha assim dentro de um terreninho sujo, aquela meia água construída tudo com material assim de já reaproveitável, né? Até o tijolo estava sem reboco, dava para ver que tinha vestígios que ele já tinha sido usado uma vez. As janelas, os vitrôs de vidro, tudo quebrado, enferrujado, foi colocado usado também, faltando muitos vidros, mato grande entrando pelo buraco da janela. E a cobertura era aquela telinha de eternice, ainda mais fininha, estava toda cheia de buraco de chuva de pedra. O anjo falou pra ele assim: a sua casa é essa daí. Aí disse que ele não tinha falado nada até aquela hora, mas depois ele reclamou, né? Falou: meu, mas por que o meu funcionário mora numa casa daquela lá e eu tenho que a minha desse jeito aí? Aí disse que o anjo falou pra ele assim: olha, aqui nesse plano nós não temos material de construção.
A gente constrói a casa das pessoas com o material que vocês mandam para nós de lá. Então a moral da história, né? Aquele que faz coisa boa aqui, desse plano que nós estamos aqui na Terra, ele tem um lugarzinho bom lá, quando ele foi embora. Mas se a pessoa aqui só pensa nele, não enxerga um palmo na frente do seu umbigo, não faz um gesto de caridade, não ajuda ninguém, só pensa nele, passa por cima dos outros para ele subir na vida, e aí depois que morre, né, todo mundo vai para o mesmo lugar, não leva nada do que conquistou aqui, né? Então fica uma dica aí para vocês que têm, nós todo mundo, né, devemos fazer um pouquinho, dar um pouquinho do nosso tempo, doar um pouquinho do nosso tempo para quem precisa, ajudar principalmente crianças, né? Crianças e animais, eu acho que é as coisas mais certas da gente ajudar, porque os adultos ainda conseguem trabalhar e às vezes está naquela vida porque não pensou direito, mas as criancinhas não têm. Eles não têm culpa, né? De estar sofrendo, passando fome. E os animais também abandonados. Então fica uma dica aí para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Fica com Deus.